Imagina que um grupo de pessoas, ao longo de muito tempo, construiu uma fortaleza gigantesca e imponente. Uhum. E assim, o objetivo era se proteger de um mundo que sempre foi profundamente hostil. Muros altos, câmeras, segurança total. Aquela proteção máxima, né? Isso. Um lugar onde todo mundo lá dentro se entende, fala a mesma língua e compartilha das mesmas cicatrizes. É um alívio enorme num primeiro momento, certo? Com certeza, um porto seguro. Pois é. Mas, de repente, tipo de uma hora para outra, essas pessoas percebem que a chave do portão foi jogada fora. Nossa. A fortaleza, que era esse porto seguro maravilhoso, virou a própria prisão deles. E é com essa imagem que a gente começa hoje. Porque nós vamos desconstruir uma das ideias mais intocáveis da nossa época, que é a nossa própria identidade. E essa imagem da fortaleza ilustra perfeitamente o dilema prático que a gente vive hoje. Sim, Porque nós temos uma necessidade muito real de buscar proteção contra o sofrimento, claro, mas o que acontece quando a proteção dita de forma super rigorosa quem nós podemos ser? exato. Acaba sendo uma tensão constante, sabe, entre o acolhimento e o isolamento total. Certo. Vamos desempacotar isso, porque a nossa imersão de hoje vai colocar o dedo direto nessa ferida. Uhum. Nós estamos mergulhando de cabeça nos trechos de um texto muito denso, muito provocativo, chamado Políticas de Identidade e a Busca de um Novo Modelo de Crítica. Um texto riquíssimo, aliás. Demais. E a nossa grande missão aqui, para quem acompanha a nossa análise, é decifrar como a sociedade contemporânea processa a dor, como nós formamos os nossos grupos ao redor dessas dores e, acima de tudo, como evitar a armadilha de morar para sempre nessas bolhas identitárias. Isso. E o pulo do gato. Como fazer tudo isso sem abandonar, de jeito nenhum, a luta legítima por justiça. O que é fascinante aqui é a forma como o texto original simplesmente recusa as respostas fáceis. Ah, totalmente. Ele não vira e diz que a identidade é inútil. E também não diz que ela é a salvação de todos os problemas. Ele foge dos extremos, né? Exato. A autora propõe um caminho do meio, que é extremamente rigoroso. É sobre validar a dor estrutural, que é um fato inegável, mas desarmar aquele extremismo identitário que fragmenta a sociedade. Que cria aqueles pequenos feudos que não conversam mais entre si. Precisamente. Só que, bom, para a gente chegar nessa crítica pesada à identidade como uma fortaleza ou uma prisão, a gente não pode fazer isso de forma liviana. Não, de forma alguma. O texto começa justamente validando de onde vem essa necessidade desesperada de se agrupar, de criar esses muros. Uhum. E isso nasce da escuta do sofrimento real. Mas as fontes trazem um conceito muito curioso, que é uma crítica ao que eles chamam de simulação de escuta. Isso, a simulação. E aí eu te pergunto, como assim simulação? Porque, tipo, se alguém tá na minha frente contando a história triste dela e eu tô ali ouvindo, isso já não é escutar? Muitas vezes não. Não? Não, porque o que o texto argumenta é que nós fomos meio que condicionados a ouvir o sofrimento como se fosse um boletim de ocorrência. Um BO. A gente espera uma narrativa toda linear, sabe? Do tipo, olha, fulano me ofendeu na terça-feira às 14h naquele corredor. Ah, entendi. Algo pontual. Exato. Se tem um agressor claro com CPF e um evento delimitado, a gente consegue processar. A gente julga e resolve. Mas o sofrimento estrutural, o preconceito de raça, de gênero, de classe não funciona assim. Não tem data e hora marcadas. Não é um evento. É uma constelação de experiências acumuladas ao longo de uma vida inteira. Então, escutar de verdade exige abandonar essa busca por um grande evento traumático, hollywoodiano, e tentar enxergar o invisível. Caramba, isso faz muito sentido. É tirar o foco do o que aconteceu ontem e mudar para como essa pessoa foi forjada por esse mundo desde o dia em que ela nasceu. Exatamente. E é aí que entram as camadas, né? Sim, o texto detalha muito bem essas camadas. Ele aponta que tudo começa lá atrás, bem na infância, com algo que as fontes chamam de diferença difusa. A diferença difusa. E é importante dizer que ela não é aquele insulto gritado no pátio da escola. Não é o bullying direto. Não, é o silêncio. Uhum. É tipo uma atmosfera, um ar pesado que a criança respira. Sabe quando ela folheia os livros didáticos na escola e percebe de um jeito super intuitivo que as pessoas com a mesma cor de pele dela ou com o mesmo formato de corpo
Nunca são os heróis. Nossa, sim. Nunca são os reis ou as figuras de autoridade. Nunca. É a falta de correspondência entre o que ela vê no espelho e o que o mundo diz que tem valor. É quase como se o ambiente inteiro sussurrasse o tempo todo: olha, você é um erro de gravação. É por aí. Não tem um culpado apontável com o dedo, você não pode denunciar o ar que você respira. Mas o recado chega, e chega forte. E o impacto desse recado invisível é devastador para o desenvolvimento, porque leva logo em seguida à segunda camada dessa constelação, que é o esforço desigual precoce. Esforço desigual. Isso. A criança que absorve essa diferença difusa, ela internaliza muito, muito cedo que o mundo não vai dar absolutamente nada de graça para ela. Ela já cresce sabendo que a régua é outra. Exato. Para receber o mesmo elogio, a mesma nota, a mesma atenção da professora que os outros colegas recebem, ela vai ter que trabalhar o dobro, ser impecável. Não pode cometer nenhum errinho. Zero margem para erro. E o ponto mais cruel que a psicanálise e a sociologia nos mostram aqui é que o corpo aprende a se tensionar antes mesmo da linguagem se formar. O corpo físico mesmo. O corpo físico. A criança não sabe explicar academicamente o que é racismo, o que é exclusão estrutural. Ela não tem vocabulário para isso ainda, mas o corpo dela já sabe que precisa ficar em alerta constante quando entra em certos ambientes. Nossa, é exaustivo só de pensar nessa carga cognitiva. Imagina viver em estado de alerta, com um músculo tenso desde os 5 anos de idade. É uma maratona que nunca acaba. E aí o tempo passa, né? Essa pessoa chega à adolescência, entra na vida adulta, ao mercado de trabalho, e a coisa não melhora. Entram em cena as famosas microagressões. As microagressões, que são diárias. Para tentar visualizar isso de um jeito bem prático, me vem à mente uma imagem. Imagina o gotejamento de uma torneira quebrada. Boa imagem. Porque assim, isoladamente, uma gota d'água caindo na sua testa não é uma agressão letal. Se enxuga e segue a vida. Mas se essa torneira pinga sem parar, O dia inteiro. de manhã, de tarde, de noite, durante 10, 20 anos da sua vida, aquilo fura a pedra, cara. É uma analogia super precisa. Porque a microagressão é exatamente isso. É a piada disfarçada de elogio, é o segurança de shopping seguindo a pessoa no corredor. É a interrupção constante numa reunião corporativa, né? Sempre cortando a fala. Isso, sempre. E o problema dessa gota d'água constante não é só o impacto na pedra, é a desorientação psicológica que isso causa. O famoso gaslighting. Exato. Porque a ofensa é tão sutil, tão nas entrelinhas, que gera aquela dúvida enlouquecedora na pessoa. Será que eu tô exagerando? Será que foi impressão minha? Será que eu tô vendo maldade onde não tem nada a ver? E de tanto duvidar de si mesma, e de tanto tomar essas gotinhas na cabeça o dia inteiro, a pessoa acaba desenvolvendo o que as fontes chamam de autoimagem ferida. A autoimagem ferida. É como se, no fundo, a pessoa começasse a concordar com a torneira. Ela passa a acreditar que realmente vale menos. Precisamente. E é fundamental quem está ouvindo entender que a autoimagem ferida não nasce de uma fraqueza individual. Não é falta de terapia ou de autoestima. Não. Ela é o resultado de um sistema estruturado operando com absoluto sucesso. O mundo dita as regras do que é belo, do que é profissional, do que é aceitável. Quando a pessoa percebe que todas essas métricas foram desenhadas milimetricamente para excluí-la, ela passa a carregar esse peso do mundo inteiro dentro da própria cabeça, da própria subjetividade. É pesado demais. E tem um conceito técnico muito específico que as fontes trazem aqui. Elas dizem que essa pessoa desenvolve uma dupla consciência permanente. Ah, esse conceito é vital. Mas o que exatamente isso quer dizer na prática? Porque falando assim parece algo saído de um filme de ficção científica, tipo ter duas mentes. O nome assusta um pouco, mas é um conceito clássico. Foi originalmente cunhado pelo sociólogo W.E.B. Du Bois e se aplica perfeitamente a esse debate moderno. Como funciona? Imagina que você está vivendo a sua vida, pagando as suas contas, interagindo com seus amigos, mas você tem permanentemente um drone flutuando por cima do seu ombro direito. Um drone me filmando. Filmando. E a câmera desse drone está conectada diretamente aos olhos da sociedade dominante. A dupla consciência é isso. Caramba!
a pessoa precisa viver a própria vida em primeira pessoa e, ao mesmo tempo, estar 24 horas por dia assistindo a si mesma pelos olhos de quem a julga. Então ela está constantemente calculando tudo. Tudo. Como o meu tom de voz está suando agora? Será que eu estou parecendo agressivo demais para eles? Ou submisso demais? Minha roupa está chamando muita atenção? Isso cria um conflito mental exaustivo. Principalmente agora se a gente pensar na vida digital. Nossa, nas redes sociais isso é multiplicado por 1000. Esse julgamento acontece em praça pública o tempo todo. A pessoa oprimida lida com os ataques diretos de quem não quer perder privilégios. E mesmo assim, no meio desse fogo cruzado, as fontes mostram que a pessoa ainda precisa lidar com a tal da interseccionalidade. Sim, a interseccionalidade entra como uma lupa. Quer dizer, ela pode sofrer muito por causa de uma métrica estrutural, tipo raça, mas também ter que reconhecer que possui certos privilégios em outras áreas, tipo classe ou gênero, né? Exato. O texto enfatiza bastante que reconhecer as próprias contradições e esses pequenos privilégios que permeiam a opressão de todo mundo não invalida a dor principal dela. Não zera o jogo. Não zera, mas impede que a visão de mundo dela fique simplista. Sabe, aquela coisa maniqueísta de bem contra o mal, sem nuances. E é a partir dessa maturidade muito profunda que surge o que o texto chama de o imperativo ético de ser uma boa ancestral. Eu adorei esse termo. O que significa que ela não deixa o trauma paralisar o futuro dela, certo? Isso. Ela pega esse peso inteiro dessa vivência traumática e transforma numa responsabilidade para limpar o caminho para as próximas gerações. É um movimento muito bonito de continuidade. Então, fechando essa primeira grande ideia da nossa imersão, o sofrimento aqui definitivamente não é um evento isolado que aconteceu numa terça-feira chuvosa, certo? Isso. É o próprio oxigênio do ambiente. Perfeito. O sistema não falhou quando a pessoa sofreu. O sistema funcionou exatamente como foi projetado para funcionar. O sofrimento desenha as próprias paredes da realidade dessa pessoa. E isso cria um paradoxo, assim, insuportável. Porque, pensa comigo, se o mundo inteiro te rejeita de maneira tão metódica e tão cruel desde que você é criança, o instinto humano mais básico de sobrevivência é olhar para os lados. Procurar os seus. Procurar os seus. Encontrar aqueles que têm as mesmíssimas feridas que você e construir aquele muro de proteção que a gente falou lá no comecinho. Criar uma tribo para se proteger. É a reação mais natural possível. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Aqui é onde a imersão dá aquele solavanco na gente. Prepara. Porque se quem está acompanhando a nossa análise agora pensar, tipo, bom, acolher os seus e criar um espaço seguro é o movimento político mais sensato e óbvio do mundo. Onde é que está o erro nisso? Como é que o acolhimento, de repente, vira o veneno? Se conectarmos isso ao quadro geral que a teoria psicanalítica nos oferece, a virada de chave fica muito, muito nítida. O problema, e isso precisa ficar claro, jamais é o encontro inicial. O primeiro momento de união tá ok. Tá mais que ok, é essencial. Buscar pessoas que dividem a sua dor é fundamental para sair daquele adoecimento solitário e para ganhar força política. Certo. O perigo verdadeiro surge no segundo momento. Surge quando essa identidade compartilhada deixa de ser um instrumento para emancipar as pessoas para o mundo e passa a ser a própria razão de existir do grupo. Espera, eu preciso que a gente vá mais fundo nisso. Como assim a razão de existir? Para explicar isso bem, o texto original evoca a obra clássica do Sigmund Freud, O pai da psicanálise? ele mesmo, o livro Psicologia das Massas e Análise do Eu. E aí cruza isso com a visão de um psicanalista brasileiro contemporâneo, o Christian Dunker. O Dunker é ótimo. O que eles dizem... O Freud observou lá atrás que quando os seres humanos se fundem o que ele chama de massa, e pode ser uma torcida organizada, um exército ou um movimento social da internet, a primeira coisa que evapora é a singularidade do indivíduo. O indivíduo some. A complexidade morre. Todo mundo ali dentro passa a ser movido por uma espécie de alma coletiva, todos subordinados ao mesmíssimo ideal. Então, traduzindo para hoje, o grupo deixa de ser composto por indivíduos cheios de nuances que, por acaso, têm uma ferida em comum e passa a ser simplesmente a ferida. Exatamente. O Dunker argumenta de uma forma muito brilhante que não existe um nós puramente identitário que seja estável e universal ao mesmo tempo. Uhum.
Quando um grupo vira as costas para o mundo e diz nós somos a nossa dor e nada além disso, essa identidade fica tão cristalizada, tão fechada, que ela se torna uma forma de gozo. Opa, peraí. Gozo, no nosso vocabulário comum do dia a dia, é alegria, satisfação, festa. Como é que a dor constante pode ser um gozo? A gente está falando de um conceito psicanalítico de novo, né? Sim, é importante separar as coisas. Na psicanálise, o gozo não é sinônimo de alegria simples de um sábado à tarde. Tá. É uma satisfação muitas vezes paradoxal, às vezes bem perversa, que pode vir até mesmo do sofrimento. O sujeito passa a extrair um prazer inconsciente da sua própria posição de oprimido. Nossa, a dor vira um troféu. Vira o grande trunfo dele, o crachá de acesso VIP para o clubinho. E a armadilha é que, se a dor acabar, ele perde identidade. Ele não sabe mais quem é. Ele fica vazio. Fica. Então, ironicamente, ele tem um interesse velado em manter o sistema de opressão existindo de alguma forma. Porque é só em oposição a esse sistema que ele sabe definir quem ele é no mundo. Caramba! E aí que a gente começa a ver os efeitos colaterais práticos disso pipocando o tempo todo por aí, né? Nas discussões de escritório, na universidade, no Twitter o dia inteiro. As fontes chamam isso de moralização e purificação. Isso mesmo. Porque a massa, para não se desintegrar, precisa se manter unida a todo custo. E para isso ela cria tribunais internos implacáveis. A moralização é a cartilha, não é? É a cartilha. É quando o grupo começa a ditar regras estritas do que um membro oficial daquele grupo pode ou não pode pensar, vestir ou falar na internet. Se você que é do grupo sair 1 milímetro da cartilha... Você é cancelado pelos seus. É um traidor. E a purificação é ainda pior. É a famosa Olimpíada da opressão. Ah, essa a gente vê todo dia. É uma fiscalização constante, sabe? Para ver quem tem o lugar de fala mais puro, quem sofreu mais de verdade, quem tem a linhagem mais livre de qualquer privilégio possível. E a ironia trágica disso tudo, que é de explodir a cabeça, é que o grupo que se uniu lá no início para combater a exclusão começa a criar suas próprias hierarquias excludentes. Exato. O grupo perde completamente a capacidade de olhar para o lado de fora do muro e dialogar com quem pensa um pouco diferente. É o momento em que a fortaleza finalmente vira prisão. Perfeito. O Dunker chama esse fenômeno bizarro de condomínio psíquico. Condomínio psíquico? Porque é altamente protegido, tem muros, tem cancelas eletrônicas para checar os seus antecedentes morais na portaria, mas na sua essência é um lugar de segregação. Os moradores ficam tão obcecados em patrulhar quem pode entrar e quem deve ser expulso do grupo, que eles simplesmente se esquecem de viver. E se esquecem de transformar o mundo de verdade lá fora. E o sujeito, que é uma criatura super complexa, cheia de falhas, interesses variados e sonhos normais, esmagado por essa função. Ele passa a existir só para ser o síndico desse condomínio da dor. Isso assustadoramente preciso com o que a gente vive hoje. Mas olha, isso me levanta uma pulga atrás da orelha gigantesca. Vamos lá. Se fazer política baseada numa identidade fixa e essencialista vira esse condomínio tóxico, então como é que a gente se articula hoje em dia? É o grande desafio. Porque o que sobrou para quem quer lutar por justiça, por um mundo melhor, vamos todo mundo desistir e virar indivíduos atomizados e egoístas, cada um no seu canto? De onde é que surge o nós, se a gente não pode mais se escorar nessa identidade fechada? Essa é a grande transição de paradigma que o texto nos oferece. O nós, a ideia de coletivo, não desapareceu, tá? Mas ele precisou mudar de arquitetura. Como assim? No passado, as pessoas operavam com massas bem estáveis. A sua classe operária, a sua nação, a sua religião de berço. Aquilo definia sua vida do início ao fim. Era vitalício. Hoje, o coletivo moderno, para ser saudável, precisa ser muito mais flexível. Ele não deve nascer de uma essência imutável que a pessoa tem, mas de duas coisas dinâmicas: demanda e transferência. Espera, vamos devagar para não perder quem nos ouve. A demanda acho que é tranquilo de entender. É o problema prático ali na frente, a ser resolvido, certo? Isso, a meta. Mas o que você quer dizer com transferência nesse contexto político? Porque transferência me lembra, de novo, o divã do analista, a relação com o terapeuta. E é um empréstimo do termo psicanalítico mesmo, mas que foi levado para a rua, para a praça pública. Tá.
Transferência, de uma forma bem simplificada para a gente, é quando você desloca o seu afeto, a sua energia ou o seu investimento emocional para uma relação ou para uma causa. Entendi. Na política, focar na transferência significa que eu não preciso ser idêntico a você, eu não preciso ter nascido no mesmo bairro e nem ter a mesma cor de pele para que as nossas energias se unam com força total. A gente só precisa olhar para a mesma direção. Exato. Nós transferimos a nossa potência de indignação para um terceiro elemento em comum, que é a causa em si. A conexão não se dá mais pelo que nós somos na nossa essência mais íntima, mas para onde nós estamos olhando juntos. Ah, agora eu peguei a visão. E as fontes dão umas características muito interessantes desse novo nós. Primeiro, eles dizem que ele é efêmero. Isso. Ele não foi feito para durar 100 anos como um império. Ele é parcial, ou seja, ele não sequestra a totalidade da identidade de ninguém. A pessoa pode ser intensamente engajada nessa luta social na quarta-feira e, ao mesmo tempo, ser uma fã de cultura pop, ter hobbies super esquisitos no sábado, cometer erros de julgamento sem ser instantaneamente cancelada pelos próprios aliados. E o mais importante, esse novo nós, ele é baseado em implicação e não em pertencimento. Essa diferença é vital. Implicação versus pertencimento. Qual é a prática disso? O pertencimento diz assim: eu só confio em você e só ando com você se você tiver a carteirinha de identidade igualzinha à minha. A lógica do condomínio. A lógica do condomínio. Já a implicação faz uma pergunta totalmente diferente. Ela pergunta o que nós vamos fazer juntos com as nossas diferenças para derrubar essa barreira hoje. Isso me faz pensar numa analogia bem visual. Então, em vez da gente assinar aquele contrato de casamento vitalício com um rótulo identitário, esse novo coletivo saudável é como se fosse um flash mob por justiça. Ou melhor, uma força-tarefa de emergência. Força-tarefa é excelente. Imagina que um prédio está pegando fogo na sua rua. Tá. As pessoas correm de todos os quarteirões em volta. Um é bancário engravatado, o outro é estudante, a outra é uma senhora aposentada, pessoas completamente diferentes. Elas formam ali uma corrente humana com baldes de água. A demanda é clara. A demanda é cristalina, apagar o fogo. E a energia vital delas é transferida totalmente para aquela ação. A união ali é potentíssima, ninguém duvida do outro. Sim, a força do grupo ali é real. Mas o detalhe é, quando o fogo finalmente apaga, a força-tarefa se dissolve. Elas não montam um acampamento na calçada pelo resto da década dizendo, olha, nós somos os grandes combatentes das chamas das 15 horas. Eles não fazem do combate um estilo de vida permanente. Eles largam os baldes, limpam as mãos e voltam a ser pessoas inteiras e complexas, cada um para sua casa. Essa imagem é muito eloquente, porque ela resolve aquele problema do gozo que a gente falou antes, da paixão pela própria dor. Sim. A força-tarefa de emergência no meio do fogo não tem tempo e nem energia para ficar criando cartilhas de pureza moral. Ai, você não está segurando o balde do jeito certo. Ela tem um problema real e urgente na frente dela. Está focado na solução. Exato. Quando o problema estrutural é resolvido, o coletivo contingente se dissolve organicamente. E isso permite que a subjetividade daquelas pessoas volte a respirar. E elas ficam livres para formar novas forças-tarefas amanhã por outras demandas. Com outras pessoas. Então, o que tudo isso significa para nós, para o nosso ouvinte no cotidiano dele? Porque assim soa tudo muito bem na teoria psicanalítica, mas compreender esse formato superfluido de coletivo joga a gente num dilema muito, muito prático. É a hora da verdade. Imagina alguém que está nos acompanhando agora e pensa, bom, eu trabalho num ambiente muito diverso, e eu vejo nitidamente uma colega de trabalho sofrendo microagressões lá das gotinhas. Eu não compartilho da dor identitária dela, não é o meu lugar, mas eu quero apagar o incêndio com ela. Como que essa pessoa age na prática sem pisar numa mina terrestre de equívocos éticos? As fontes originais são muito sagazes aqui, porque elas mapeiam as 3 grandes ilusões do falso apoio, não é? São armadilhas clássicas. E são armadilhas nas quais qualquer um pode cair com muita facilidade, inclusive e talvez principalmente as pessoas mais bem intencionadas. Quais são? A primeira ilusão é achar que o seu único papel ético é escutar. É a escuta passiva, que quando levada ao extremo vira o que chamamos de neutralização. Dá para ilustrar isso bem numa reunião de empresa. Sabe aquele chefe ou aquele RH
que chama o funcionário oprimido, diz algo como: estamos aqui para ouvir a sua dor, esse é um espaço seguro, balança a cabeça de forma super grave, anota num bloquinho. A falsa empatia institucional. Isso. E aí o funcionário volta para a mesa dele e a estrutura da empresa continua exatamente a mesma. Ninguém é demitido, nada muda, o silêncio empático neutralizou a revolta do cara, mas não consertou o estrago. Perfeito, não serviu para nada prático. A segunda armadilha é o completo oposto disso. É aquela pessoa que não quer só ouvir, ela quer agir. E ela quer agir freneticamente agora. O afobado. E aí nós caímos no que o texto define como salvacionismo. Pegando a nossa metáfora do incêndio de novo, seria o sujeito que não só traz o balde de água, mas ele arranca a mangueira da mão da pessoa cuja casa está queimando, dá uma cotovelada nela e diz: sai pra lá, deixa que o grande herói aqui apaga o fogo pra você. Exatamente isso. Ele rouba o protagonismo da ação. No fundo, é muito mais sobre o ego dele querendo se sentir um grande libertador maravilhoso do que sobre realmente ajudar quem está sofrendo. Ele silencia a vítima de um outro jeito. E aí a terceira armadilha é a da identificação absoluta. Como essa? E a alteridade necessária para a ação crítica. Empurra todo mundo de volta para aquela massa indistinta do Freud, onde ninguém mais tem a própria voz. Ok, então o negócio é estreito. Porque se ouvir demais, neutraliza. Se agir demais, vira salvacionismo ególatra. E se identificar demais, vira um teatro moral. Qual é o botão certo a apertar, afinal? É difícil mesmo. Como é que o texto resolve essa equação que parece impossível? Isso levanta uma questão importante, que é justamente a espinha dorsal de um novo modelo de crítica responsável. E o caminho, olha, exige muito, muito equilíbrio emocional. Um freio de mão puxado às vezes. Sim, a equação rigorosa que o texto propõe é um movimento contínuo de 3 etapas. Anota aí. Escutar, seguido obrigatoriamente de implicar-se e culminando no agir. Mas atenção, um agir que não capture a narrativa do outro. A peça-chave aí me parece ser esse implicar-se. O que essa palavra demanda de nós, na prática da rua, ao estender a mão para alguém? Implicar-se significa que você aceita entrar na arena política sabendo que o seu lugar ali é tensionado, é incômodo, não vai ter aplauso, mas é necessário. Você entra sabendo do seu lugar. Isso. Você não vira para a pessoa e diz: nossa, eu sinto a sua dor, porque isso seria uma mentira e capturaria a experiência pessoal dela. Você estaria minimizando a gota diária dela. Exato. O que você diz, na verdade, é: eu reconheço de onde vem a sua dor, eu mantenho a minha posição e as minhas próprias diferenças intactas, mas eu coloco meu corpo, os meus recursos e a minha energia à disposição da sua demanda. O que a gente precisa desmontar juntos hoje? É andar numa corda bamba o tempo todo. Você apoia de maneira super vigorosa, mas sem ofuscar, sem querer ser a estrela do show e assumindo que aquele coletivo que vocês formaram na hora é temporário. É uma aliança ética e madura. É uma aliança focada na obra, no resultado, e não no ego de quem construiu a ponte. Uau! Que baita jornada nós fizemos hoje pelas estruturas da nossa mente e da sociedade, não? Foi bem intenso. Para a gente tentar amarrar todos esses fios complexos que nós desenrolamos. A gente começou mergulhando na verdade inescapável de que o sofrimento estrutural é real. Ele é cumulativo e ele forja a pessoa desde a infância, gota a gota, com aquela diferença difusa. O invisível que dói. Exato. Entendemos por que buscar o abrigo no grupo identitário é um instinto mais natural possível de sobrevivência, mas vimos também, através da lente da psicanálise, o perigo brutal de quando esse grupo fecha os portões da fortaleza. E vira aquele condomínio psíquico. Obcecado pela pureza dos seus membros e apaixonado pela própria dor, pelo próprio gozo. E nós concluímos que a grande saída para isso não é, em hipótese alguma, dividir do trabalho coletivo. É transformar a natureza desse grupo. Trocar os muros definitivos de pedra por pontes desmontáveis. Exato. O ativismo moderno saudável vive dessas demandas urgentes e dessas transferências de afeto que se formam super rápido para apagar um incêndio, mas que tem a sabedoria gigante de se dissolver quando a justiça pontual é feita. Devolvendo aos indivíduos a sua imensa e maravilhosa complexidade. É uma visão de mundo muito mais leve,
onde a gente pode lutar por justiça social sem precisar amputar as partes de nós mesmos que não cabem no cartaz do protesto daquele dia. É libertador. Mas, como é regra por aqui na nossa análise, nós não podemos simplesmente fechar o assunto deixando quem está acompanhando totalmente em paz. De jeito nenhum. A cabeça tem que continuar fritando. Sempre há uma provocação no horizonte que complica tudo que a gente acabou de aprender. E olha, nós temos um elefante na sala gigante aqui, chamado tecnologia, não temos? Sem a menor dúvida. E é um elefante que não dá para ignorar. Porque nós acabamos de afirmar aqui que o coletivo politicamente saudável, hoje em dia, precisa nascer em torno de um problema específico e, crucialmente, precisa se dissolver depois, certo? Sim, a dissolução do flash mob é o que salva a saúde mental. Essa dissolução é vital para não virarmos reféns da nossa própria causa. Mas aí a gente olha para a nossa realidade hoje, ela é 100% mediada pelas redes sociais. Totalmente. As grandes plataformas digitais, com seus algoritmos super opacos, valem trilhões de dólares justamente porque eles encontraram uma maquininha perfeita para mercantilizar nossa indignação. Eles lucram com a gente brigando. Exato. E a provocação dolorosa e bem profunda que nós precisamos levar conosco hoje é esta. Será que é mesmo possível criar e dissolver essas forças-tarefas de justiça de forma saudável dentro de um ecossistema digital que foi literalmente programado para nunca jamais deixar o fogo apagar? Nossa, isso dá arrepios reais. Porque as plataformas digitais, no fim das contas, são as maiores fábricas de condomínios psíquicos do mundo. Elas precisam que a gente esteja constantemente em estado de fúria contra o condomínio vizinho para continuarmos logados rolando o feed. Fica a reflexão para cada um que nos escuta. Será que nós não estamos, sem perceber, nos tornando inquilinos perpétuos de identidades feridas, simplesmente porque o Vale do Silício inventa um novo micro-incêndio no nosso feed a cada hora? É uma dependência da crise. Como manter a nossa implicação real e efetiva nas causas justas que importam na rua, sem nos tornarmos massa de manobra de um algoritmo que lucra horrores com a guerra eterna entre nós mesmos? Nós aprendemos a lidar com a fortaleza que nós mesmos construímos para nos proteger, mas agora precisamos abrir bem os olhos para quem é o dono do terreno que está cobrando o aluguel. A grande sacada é essa. É uma baita imagem para refletir durante o resto do dia ou da semana. Prestem muita atenção na próxima vez que uma onda de indignação coletiva tomar conta dos seus feeds. Parem e perguntem-se sinceramente se estão ali apagando um incêndio real com seus baldes de água ou se estão apenas pagando o boleto do condomínio da própria bolha para alimentar engajamento. O desafio de pensar livremente sempre vai exigir um desconforto contínuo. Questionem sempre quem lucra com os muros que nos separam. Até a nossa próxima investigação profunda. O que é que significa de verdade formar um nós? Essa é uma pergunta que está no centro de muitos debates hoje em dia. Nessa análise, a gente vai investigar como uma identidade coletiva pode nascer de experiências que são compartilhadas, especialmente as de sofrimento. Ok, vamos mergulhar nisso. A palavra nós parece uma coisa tão simples, não é mesmo? Mas por trás dela existe um universo inteiro de experiências, de dores e de alianças. A nossa jornada aqui vai ser justamente desempacotar essa ideia, sabe? Camada por camada, para a gente entender como um eu se transforma em um nós e, o mais importante, quais são as armadilhas que podem aparecer nesse caminho. Para a gente começar a entender o que é o coletivo, o primeiríssimo passo é olhar para o indivíduo. Porque, veja bem, a sensação de não pertencer a um lugar, ela não surge do nada. É um processo lento, gradual, que vai se acumulando com o tempo. E o que é simplesmente genial nessa citação é a metáfora da constelação. Pensa nisso por um segundo. A gente não está falando de um único evento que marcou uma estrela solitária no céu. Não. Estamos falando de vários pontinhos de luz ou de dor que, quando a gente olha todos juntos, formam um padrão, um desenho que dá para reconhecer. É a soma desses pequenos momentos que molda a percepção de alguém sobre o mundo. E essa constelação, ela começa a se formar bem cedo. Muitas vezes não é nem sobre um ataque direto, mas sobre um clima, sabe? Uma sensação sutil de ser diferente. É quando a pessoa olha para os livros da escola, para os filmes e não se enxerga ali.
É quando ela começa a internalizar, bem quietinha, a ideia de que vai precisar se esforçar o dobro só para ser considerada igual. Aos poucos, a mensagem que fica é: talvez o meu lugar não seja totalmente aqui. E com o passar do tempo, esse peso só vai aumentando. As tais microagressões, sabe? Aquelas pequenas alfinetadas, as exclusões do dia a dia, elas vão se somando. Uma autoimagem ferida vai se formando, não por um grande golpe, mas pela repetição constante. E aí surge algo que os estudiosos chamam de dupla consciência. A pessoa está vivendo a vida dela e, ao mesmo tempo, se observando pelo olhar do outro, numa espécie de vigilância que nunca para. Então, o ponto crucial é este aqui. O resultado de toda essa constelação não é só uma coleção de memórias ruins. É uma compreensão profunda de que o problema não é pessoal, não é um defeito. É perceber que o próprio sistema, as instituições, as regras não ditas, a linguagem, está organizado de um jeito que torna a vida mais difícil para certos grupos. A partir dessa percepção de que o sofrimento é estruturado, é quase natural procurar outras pessoas que vivem algo parecido, que compartilham da mesma constelação. E agora, vamos ver como essa dor, que antes era individual, começa a se transformar em um nós coletivo superpotente. A psicanálise nos dá uma ferramenta bem interessante para entender isso. O Freud, lá em Psicologia das Massas, já explicava que quando as pessoas se unem em torno de uma causa ou de uma figura, a identidade individual de cada um se dilui um pouquinho para dar lugar a uma alma coletiva muito, muito forte. É o poder da identificação em ação. Mas é exatamente aqui que a nossa análise dá uma virada crítica. O que acontece quando essa identidade de grupo, que nasceu como uma estratégia de sobrevivência e de luta, se enrijece e vira um fim em si mesma? É aí que a força do coletivo pode se transformar numa armadilha. E essa imagem do slide ilustra o problema de uma forma brilhante. O psicanalista Christian Dunker criou essa metáfora do condomínio psíquico. Pensa num condomínio fechado. Ele te dá segurança, claro, mas, ao mesmo tempo, te isola. A identidade vira um porto seguro que se fecha para o diálogo com o mundo lá fora e acaba perdendo seu potencial de transformar a realidade. E quando um grupo se fecha nesse tal condomínio, alguns efeitos bem problemáticos podem aparecer. Começa uma discussão moral sobre quem tem ou não o direito de falar. Surge uma busca por pureza para definir quem é o membro mais autêntico daquele grupo. O diálogo com quem está de fora se encerra e, o mais irônico de tudo, o grupo pode acabar repetindo as mesmíssimas lógicas de exclusão que ele se propôs a combater. Certo. Então, se a identidade fixa pode ser uma armadilha, qual é a alternativa? Bom, a proposta que vamos explorar agora é a de um novo tipo de nós. Um nós mais fluido, mais dinâmico, baseado na ação conjunta, e não num sentimento fixo de pertencimento. Este quadro comparativo deixa a diferença bem clara. De um lado, o modelo antigo de nós, que gira em torno da pergunta quem somos nós? A busca aqui é por uma identidade estável, fechadinha. Do outro lado, o novo modelo, que se baseia numa pergunta totalmente diferente. O que a gente faz junto? Repare como o foco muda do ser para o fazer. O coletivo deixa de ser uma identidade e passa a ser uma aliança em torno de uma ação em comum. Esse nós mais contemporâneo tem umas características bem marcantes. Ele costuma ser efêmero, sabe? Pode surgir para uma manifestação e se dissolver logo depois. Ele não é totalizante, ou seja, participar de um movimento não define tudo o que aquela pessoa é. A participação é parcial. E ele vive sempre numa tensão saudável entre a busca por ideais universais, como a justiça, e o respeito pela experiência particular de cada um. Tá, a ideia é ótima, mas como isso funciona na prática? Como é que a gente transforma esse conceito de um nós mais fluido numa forma de ação que seja realmente construtiva e que consiga escapar daquelas armadilhas da identidade que a gente viu antes? O caminho proposto tem 3 passos muito claros. Primeiro, é escutar, mas é escutar de verdade o sofrimento real, sem pressa para já querer interpretar ou dar soluções. Segundo, se implicar, sair da posição confortável de espectador e se envolver de fato. E terceiro, agir, mas um agir que apoia, que caminha junto, sem nunca tomar o lugar de fala ou o protagonismo do outro. É um equilíbrio muito, mas muito delicado. E talvez aqui esteja o verdadeiro desafio de tudo isso. É sobre conseguir sustentar uma posição que é, por natureza, desconfortável. É saber reconhecer a dor do outro sem se apropriar dela, sem dizer eu sei o que você sente.
É participar de um nós sem exigir que ele vire uma identidade permanente e exclusiva. É um exercício constante de nuance, de respeito e de maturidade. E a gente encerra com esta situação que amarra tudo de uma forma muito poética. Um nós não precisa ser eterno para ser real, para ser poderoso. Talvez a verdadeira força esteja justamente na sua capacidade de se formar para uma ação específica e depois permitir que as pessoas voltem a ser os indivíduos complexos que são. Uma prática comum que se torna real não pela permanência, mas pelo simples e potente ato de fazer algo juntos.